Bem-vindos ao canal Mil e Uma História em mais um Mulheres na Literatura. E a nossa convidada de hoje fala conosco da Bahia. É a Palmira Raine, mãe, escritora para a infância, doutora, professora universitária, contadora de histórias. Eu conheci o trabalho da Palmira através das redes sociais da internet e venho acompanhando esse trabalho há algum tempo. Hoje ela vem compartilhar conosco a sua experiência no mundo da literatura, sua trajetória de vida e acadêmica e dar dicas para quem quer começar a publicar aquilo que escreve e ingressar de forma profissional no mundo da literatura e da literatura infantil. O conteúdo está especial. A Palmira faz parte de diversos coletivos, entre eles a Confraria Poética Feminina, o Coletivo de Autoras de Literatura Infanto-Juvenil da Bahia, o Mulherio das Letras e Elas na Lige. Tem diversos livros lançados em poesia e também para a infância. Eu vou passar a palavra para a Palmira, mas ao final do vídeo, como de costume, eu volto para a gente comentar o conteúdo e se despedir. Assistam esse vídeo até o final, que está imperdível. Até daqui a um pouquinho. Olá pessoal, tudo bem com todas e todos? Meu nome é Palmira Raine, eu sou escritora de literatura infantil. Também sou professora universitária e a literatura me faz realmente mergulhar, né, em uma parte de mim que insiste em querer transbordar. E a literatura infantil, eu tenho me dedicado a este ramo há alguns anos. Já tenho 14 livros infantis publicados e outros também virão, né? E também organizo coletâneas infantis. Tenho então agido no sentido de fomentar ações ligadas à literatura infantil. Na minha página eu tenho um projeto de lives com autores e autoras de literatura infantil de todo o Brasil, em que eu entrevisto, trago essas autoras e autores para falarem dos seus trabalhos. E tenho aí, então, me interessado bastante por essas questões. Eu lancei a minha primeira obra, na verdade, aos 20 anos. Foi, na época, bem difícil lançar um livro. Eu era estudante universitária, tinha tido uma ideia para escrever uma história para um livro infantil, né? E aí, naquela época, não era como hoje, que você tem maior facilidade, maior acesso a editoras, a ilustradores, a profissionais que trabalham com publicação de livro. Então, naquele período, era muito mais difícil você publicar um livro. E eu tinha escrito o texto, tinha passado para algumas pessoas lerem, e elas disseram, ora, por que você não publica, né? Mas os caminhos não eram tão simples. Eu terminei conseguindo publicar meu livro pela editora Escortece, mas o livro já tinha que ir ilustrado, né? Então foram ilustrações simples, feitas por uma pessoa que eu conhecia aqui da minha região. E o livro foi lançado, então, naquela primeira vez, né, aos 20 anos. Eu tive muito apoio dos meus pais também com relação a esse lançamento. E depois disso, eu parei um pouco por conta das minhas questões acadêmicas. Eu fui terminar os cursos que eu fazia na universidade, né? Terminei a graduação, as duas graduações, eu fazia 2 graduações ao mesmo tempo, né? Terminei também o mestrado, depois o doutorado, mas a literatura ficava ali me chamando, né, para que eu voltasse a escrever. Então, depois de toda essa trajetória acadêmica, eu voltei a escrever literatura infantil e retornei à publicação de livros, agora já em outro sistema, com muito mais acesso os processos de publicação, as editoras, as gráficas, o que facilitou muito, né, para os autores Brasil afora que estão publicando seus livros. E o que mais me deixa chateada, me deixa triste, muitas vezes, é a invisibilidade, né, que alguns colocam com relação ao trabalho
que é realizado pelas escritoras e escritores brasileiros. Então, é um caminho que não é um caminho simples, é um caminho que exige muita dedicação, trabalho de divulgação, trabalho para mostrar o que você escreve, para mostrar o que você faz, né? A reivindicação de espaços é uma coisa também muito importante. O que me deixa mais feliz é que eu tenho visto o feedback das crianças que leem meus livros. Meus livros têm tido uma boa circulação aqui na Bahia, né? Principalmente alguns dos meus títulos, como a exemplo do Chapeuzinho no Pelô, que é um dos títulos meus de mais sucesso, em que eu faço uma releitura da história de Chapeuzinho, trazendo a personagem para a Bahia e basicamente para Salvador. E aqui ela termina vivendo junto com o Dom Lobão, que era o irmão do Lobo Mau, que veio também na viagem, né? É uma aventura regada a dendê. Então, isso me deixa muito feliz receber esse feedback das pessoas que têm lido o livro e principalmente das crianças, que são o meu público. A minha formação acadêmica, eu sou formada em História, Ciências Sociais e Letras. E tenho mestrado e doutorado na área de Linguística, na área de Letras. Como a literatura chegou na minha vida? A literatura chegou na minha vida desde criança. O meu pai, ele gostava muito de recitar poemas e de ler poemas para os filhos. Eu ainda era muito pequena, me lembro do meu pai fazendo pequenos saraus com meus irmãos, né? E meus irmãos recitavam os poemas escolhidos por eles, muitas vezes escolhidos também pelo meu pai. E eu ficava ali, quando ainda menor, olhando aquele movimento, né? Depois, quando eu fui crescendo mais, eu também fui entrando no movimento de recitar poemas, né? O meu pai era muito admirador de Castro Alves, gostava muito e trazia pra gente. E também entrou a literatura infantil, principalmente pela contação de história, feita também pelo meu pai. O meu pai fazia contação de história para nós antes de dormir, né? Lia livros também, e isso eu acho que foi muito importante para mim. Sobre ser mulher e mãe. Eu acho que é muito importante saber onde estamos, né? E como mulher, eu sou muito grata por hoje estar podendo escrever os meus textos e publicá-los, porque a gente sabe que durante uma boa parte da história, as mulheres tiveram esse direito negado. Muitas vezes os textos escritos por mulheres eram considerados bobagens, eram considerados besteiras e não eram levados a sério. E hoje a gente está tendo uma grande força em relação aos coletivos formados por mulheres na questão da publicação de livros e na questão da produção literária. Não só coletivos formados por mulheres escritoras que escrevem, mas coletivos também que se destinam a ler textos de mulheres. Eu acho isso muito relevante. Com relação ao fato de eu ser mãe, isso tem, com certeza, me inspirado mais ainda para a produção da literatura infantil. Muitas vezes as ideias vêm por coisas que meus filhos dizem, né? E falam, e aí eu tenho a ideia de escrever uma história. E também os meus filhos são leitores, os leitores primeiros do que eu escrevo. Então eu acho que essa relação é muito profícua e importante. Com relação ao meu processo criativo, eu tenho mais ou menos uma rotina de escrita, né? Eu escrevo praticamente todas as semanas, eu escrevo. Já passei momentos em que eu escrevia todos os dias. Agora eu escrevo todas as semanas, não necessariamente todos os dias, mas eu escrevo porque eu acho que escrever também é um exercício, né, importante de se fazer. Eu estabeleço um horário em que eu posso escrever, em que eu posso criar, né, seja poemas, seja conto para livros infantis.
E atualmente, na pandemia, mais tempo eu tive para escrever, tanto que nessa pandemia eu publiquei 3 livros e também novas formas de escrita têm surgido, né? O fato de, por exemplo, escrever e-books, que eu não era muito familiarizada, mas que com a pandemia eu vim compreendendo a importância de um e-book, né? O e-book ele chega para muita gente em vários lugares do Brasil e atualmente tem aumentado o número de leitores de e-book. E eu descobri também uma forma interessante de escrita de e-book que tenho feito através da Amazon, né? Mas não só através dela também. Publico também em outras editoras que têm a modalidade e-book, como por exemplo a editora Historinhas para Contar do Rio de Janeiro. Bem, eu atuei como professora da educação básica e do ensino fundamental durante muitos anos antes de entrar na universidade para ser professora universitária, né? E eu vejo que a leitura e a literatura, elas são elementos extremamente importantes para a formação do leitor, não só para a formação do leitor, mas para possibilitar que esse aluno ele possa compreender, de certo modo, várias questões que não dizem respeito apenas, por exemplo, a questões de língua portuguesa, mas de várias outras disciplinas que são abordadas na escola e também para a leitura de mundo, porque um sujeito que lê, ele também passa a ler de outro modo o mundo, né? E isso é muito importante, é uma função que eu acho fundamental na leitura. E a literatura em si, a literatura é um direito, né? Eu acho que todas as crianças devem ter acesso à literatura, seja por meio da expressão oral, seja por meio da expressão escrita, que a expressão oral seja um convite para que a criança possa ter acesso ao livro, possa conhecer o livro. Mas eu vejo que a literatura ela deve ser tida como um direito e como algo essencial para a formação do leitor e do cidadão. Sobre as mulheres que fazem ou fizeram parte de algum modo da minha trajetória de escritora, eu quero citar principalmente a Marina Colasanti, de quem eu sou leitora e fã. E a Marina Colasanti, eu tive acesso pela primeira vez a um texto da Marina Colasanti ainda no ensino médio, né? Por incrível que pareça, não foi na escola, mas foi a partir de uma agenda que eu ganhei. Era uma agenda da tribo, que traz diversos poemas e textos, né? E aí tinha um texto da Marina Colasanti, e quando eu li eu me encantei. E a partir dali passei a acompanhá-la, a ter acesso às coisas que ela escrevia e a me encantar. Então, a Marina Colasanti é uma inspiração para mim. Na contemporaneidade, também outras autoras têm tido importância para mim, como, por exemplo, a Rita Queiroz, aqui de Salvador, que é muito atuante na Confraria Poética Feminina, da qual também faço parte, no coletivo de autoras de literatura infantil da Bahia, do qual também faço parte, né? E outras autoras contemporâneas que eu tenho lido e dialogado, que fazem parte da minha trajetória. Falando um pouco dos meus livros infantis, eu vou mostrar aqui alguns deles, né, dos últimos. Eu tenho aqui Mila, a Pequena Sementinha. É um livro lindo, tem ilustrações maravilhosas da Juliana Rabelo, que é uma artista lá do Ceará. E ela trouxe uma leveza maravilhosa e uma poesia para esse livro, porque o livro é poético, conta a história de uma sementinha que não queria virar flor. E eu fiz esse livro baseado no que minha filha disse para mim. Na época ela dizia que não queria crescer, ela queria ser para sempre criança, para brincar com as bonecas. E o nome do livro é homenagem à minha irmã, Milena, o nome da sementinha que gosta de voar com o vento. Este outro saiu agora pela editora Inverso,
chama A Outra História da Dona Baratinha. Faz parte da série Feminino Fabuloso, que é uma série que busca trazer protagonistas femininas, né? Trazendo então um modo de protagonismo, seja através do fato de que elas são donas das suas vidas, seja através de transformações psicológicas pelas quais os personagens passam. E neste caso da Dona Baratinha, A Outra História, eu problematizo um pouco dessa questão do casamento que estava circulando na história original, não é? E aqui a Baratinha vai encontrar outro pretendente, que é o Baratão, mas na verdade ela tinha um sonho maravilhoso, que era o de ser cantora. E quando ela descobre que o Baratão não vai apoiá-la nesse sonho, ela então desiste de casar com ele e vai em busca da sua felicidade. Termina lá no Bicharadas Voice, virando uma cantora muito famosa. Este outro também foi lançado pela Inverso, que é a Ranzinza, que é este livro aqui. Conta a história de uma rã que só vivia reclamando, o tempo inteiro era reclamar e não conseguia perceber com seu olhar como era importante o lugar onde ela vivia e como era bonito, né? Também faz parte da coleção Feminino Fabuloso. Este livro, lançado também este ano, porque já estava pronto no ano passado, mas o lançamento estava previsto para este ano, por conta da pandemia tive que fazer de forma virtual. Se chama Bela, a diferente abelhinha que virou rainha. Conta a história dessa abelhinha aqui, que no corpinho, ao invés de ter listrinhas, tinha bolinhas, e que o pelo, ao invés de ser lisinho, era todo enroladinho. Ela tinha vergonha do corpo, por isso o cobria com fios de seda, né, para que ninguém pudesse vê-lo. E eu trabalho aqui a questão da autoestima, a questão da beleza, a questão dos padrões e da quebra deles, né, para crianças. O meu livro, que é muito querido também pelas crianças, que se chama Chapeuzinho no Pelô. Chapeuzinho faz uma viagem de férias e vem parar em Salvador. E o Dom Lobão, que soube da viagem, termina seguindo a menina, a vovozinha e a mamãe. E aqui eles terminam vivendo uma aventura regada a dendê. E o lobo termina até comendo comida baiana. Bem, tem este livro também que se chama Amendoim, a Tartaruguinha Encantada, baseado no fato real de uma tartaruga marinha que fica presa numa embalagem plástica e termina ficando com um corpinho em formato de amendoim. Eu trabalho a questão do meio ambiente, da preservação da natureza e tudo isso. Dos livros que eu citei, os que eu considero mais marcantes assim para a minha trajetória são justamente o Mila, a Pequena Sementinha, que é um livro lindo e que tem tido muitos comentários maravilhosos com relação a ele, né? O próprio Chapeuzinho no Pelô, que é um livro que traz a representação da cultura baiana para crianças, né? O livro da Dona Baratinha, que eu acho que é bem interessante, né? E tem uma função de quebrar alguns estereótipos em relação à mulher e o casamento. Tenho novos projetos aí, inclusive no ano que vem, mais um livro da coleção Feminino Fabuloso vai ser lançado pela editora Inverso, né? E também estou com projetos de outros livros, mas ainda não tenho nada concreto de lançamento. Eu estou, por enquanto, trabalhando neste livro, que vai ser lançado no ano que vem, vai se chamar A Menina e o Sonho Azul, e é um livro lindo. Eu não posso dar muito spoiler, mas é muito lindo o livro. E para finalizar, eu quero falar um pouco, né? Me pedem para falar sobre as pessoas que querem escrever e as mulheres principalmente que querem escrever, né? Eu acho que se a literatura lhe chama, se você sente que aquilo lhe faz transbordar, né? Se a literatura lhe chama a ponto de não lhe deixar viver em paz sem ela, escreva, coloque no papel, busque, derrame-se, né? E isso é que é o mais importante. Assim foi comigo, apesar de toda a minha vida acadêmica, leitura, trabalho como professora, escrita de artigos, livros acadêmicos, a literatura estava ali chamando. Enquanto eu não escrevesse,
ela não me deixava passar assim à toa. Então ela me chamava para que eu pudesse escrever, para que eu não a silenciasse, para que eu não a deixasse de lado. E hoje eu sinto a necessidade muito grande de escrever e de continuar a escrever. Então, pessoal, desejo muito sucesso a todos e espero que tenham gostado dessa pequena entrevista. Um abraço. Tchau, gente. Palmira, muito obrigada pelo compartilhamento de ideias, de experiências, por estar aqui conosco no projeto. Obrigada também a você que nos acompanhou. E a cada entrevista a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esse universo literário feito, realizado por mulheres. Cada experiência me encanta e eu vou aprendendo um pouco com vocês também. Espero que os conteúdos tenham sido relevantes para vocês que nos assistem. E lembrem-se, vocês podem enviar as suas ideias de conteúdo, sugestões de autoras, sugestões de mulheres envolvidas com a literatura e também outros conteúdos que vocês queiram assistir aqui no canal, nesse e-mail que está passando aí no vídeo ou nos comentários logo aqui abaixo. Eu vou deixar disponível para vocês também o site da autora, links onde vocês podem adquirir as obras que ela comentou aqui no vídeo e saber mais profundamente sobre o trabalho da Palmira. Então, dá uma olhadinha nos comentários que ficam logo abaixo do vídeo, tem mais informação para vocês. Obrigada, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para ser avisado quando novos conteúdos surgirem aqui no Mil e Uma Histórias. Um abraço a todos, a gente se vê!